Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu vou estar deixando aqui uma palavra para vocês e espero que essa palavra vá de encontro a cada um e venha falar o coração de cada um de vocês. Eu vou estar lendo aqui em 2 Samuel, capítulo 22, que fala o cântico de Davi em ação de graças. Eu vou estar lendo algumas partes desse versículo. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação. É o meu alto retiro e o meu refúgio. O meu salvador de violência me salvaste. Aí eu vou estar pulando aqui para o 22 e 22. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Agora no 27 do 22. Com o puro te mostra puro, mas com o perverso te mostra avesso. Ou seja, se mostra ao contrário, né? Que Jesus... E vou estar lendo aqui também o 31. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Esse salmo é um salmo de gratidão, no qual o Davi está agradecendo ao Senhor pelo livramento que o Senhor deu. Quando o Senhor livrou ele da mão dos inimigos dele e da mão de Saul, porque Saul, depois que o Senhor falou que ia ungir Davi a rei, ele começou a perseguir Davi. Ele até tinha tipo assim, vamos dizer, um certo afeto por Davi, até não perceber que o Senhor tinha ungido ele a rei. Então aí começaram as perseguições. E nessas perseguições, o Senhor guardava Davi, porque por mais que o perseguisse, jamais ele ou os inimigos de Davi poderiam destruir Davi, porque Davi foi um rei ungido por Deus. Ele foi escolhido por Deus. E ele, quando Deus mandou o profeta ungir Davi, ele ainda era novo, era moço. Mas ele já tinha suas habilidades, ele já tinha enfrentado guerras, ele já tinha enfrentado lutas. Ele já tinha lutado com o urso, ele já tinha matado um leão. Ele já tinha passado por algumas guerras antes dele chegar até Saul e lutar contra os gigantes também. E o que é que eu aprendo com essa passagem? Que nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Até mesmo por aqueles momentos difíceis que a gente passa. Até mesmo por aquelas coisas que muitas vezes não dá certo conforme a gente quer. Porque muitas vezes a gente costuma querer as coisas conforme a nossa vontade. E o que Deus tem para nós às vezes é melhor e maior do que aquilo que imaginamos. Mas mesmo assim, nós temos o costume de querer colocar Deus contra a parede. De querer saber o porquê não deu certo. Eu aprendi uma coisa, que jamais eu devo questionar a Deus quando algo não der certo na minha vida, algo que eu planejei não der certo. Porque se não der certo é porque não era da vontade de Deus. E a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus, ela é boa, entendeu? E nós devemos aprender como Davi, ser gratos. Gratos por tudo que que o Senhor tem feito em nossas vidas. Se nós formos observar nossa caminhada com o Senhor, bem do início, grande já foi os livramentos que Ele tem dado às nossas vidas. E quantos desses livramentos nós temos agradecido? Às vezes eu me pego até pensando, quantos livramentos eu parei, Deus, obrigado por esse livramento. Alguns pode ter sido que eu lembrei e agradeci, mas outros pode ter sido que eu deixei desapercebido. Porque todos os dias o Senhor tem dado livramento na nossa vida. Todos os dias o Senhor tem guardado nossas vidas. Então, que nós venhamos aprender como Davi. Nós venhamos aprender a ser grato. A ser grato ao Senhor. A ser grato por tudo que Ele fez. Se não deu certo algo em nossas vidas, é porque o que Ele tem para nossas vidas é maior e melhor do que aquilo que nós imaginamos ou do que aquilo que nós queremos e almejamos. Que nós venhamos aprender com Davi. Que nós venhamos aprender a ser grato até pelas pequenas coisas.
Porque muitas vezes pra gente pode ser coisa pequena, mas aos olhos de Deus pode ser coisa grande. Entendeu? Que nós venhamos aprender a ser grato, porque Deus ele é quem tem nos guardado. Deus ele tem nos livrado. Muitas vezes se algo não deu certo é porque Deus quer nos dar um livramento. Que nem eu já vi várias pessoas contar testemunho que ia sair de casa e aconteceu tal coisa, tal, e acabou não indo. E eles depois souberam que aconteceu algo naquele trajeto que eles iam fazer. De repente, era até para eles ter sido vítima daquele acontecido. Tipo, esses dias mesmo, um amigo da gente falou que quase ia passando próximo aqui onde eu moro, tem um rodoanel, teve um acidente, caiu um caminhão, caiu em cima do carro, matou algumas pessoas. E um amigo meu ia fazer, um amigo da gente, conhecido da gente, ia fazer esse trajeto com a esposa. Eles iam de serviço e fazer esse trajeto. Aí eles resolveram ir por outro lugar. Aí o que aconteceu? Deus livrou. Foi um livramento de Deus. Deus colocou no coração deles para eles não fazerem aquele trajeto, porque Deus queria livrar. Do mesmo jeito, é quando nós queremos alguma coisa e não dá certo. É Deus nos dando livramento, porque Deus sabe que se Deus fizer conforme a nossa vontade, de repente, depois que nós tivermos aquilo na mão, com aquele projeto, com algo que nós quer, o que é que nós vamos fazer? Em vez de nós ser grato a Deus, nós vamos se desviar do caminho do Senhor. E o Senhor, o que é que Ele quer da gente? Ele quer que a gente fique próximo, que a gente fique perseverante até o fim, que a gente fique firme com Ele. E para nós ficar firme com Ele, nós temos que estar debaixo do centro do querer dEle. Porque se nós for estar debaixo do nosso querer, sempre tudo que nós quisermos, nós for conseguir, nós vai ter uma hora que nós não vai dar muito valor a Deus, que nós não vai clamar ao Senhor. Porque muitas vezes Deus nos coloca em provação para quê? Para ter um momento de intimidade com a gente. Muitas vezes o Senhor não nos coloca em momentos difíceis, para quê? Para que nós chegamos mais a Ele. Porque quando está tudo bom, ninguém lembra de se chegar ao Senhor. Ninguém lembra de orar, ninguém quer ajoelhar, ninguém quer interceder. Então, muitas vezes, o Senhor ele cria momentos difíceis na nossa vida para quê? Para que nós venhamos já chegar mais a Ele. Para que nós venhamos descer mais na presença dEle. Porque quando está tudo bom, ninguém lembra do Senhor. As pessoas têm um hábito, eu tiro por mim mesmo, porque muitas vezes isso acontece comigo, que eu sou humana também. Como todo mundo, eu sou falha. A gente tem um hábito de só querer clamar ao Senhor quando está num momento de dificuldade. Então, às vezes, o Senhor permite um momento de dificuldade chegar em nossa vida. Para quê? Para que nós venhamos a chegar a Ele. Porque sabe que quando está tudo bem, ninguém vai querer se chegar ao Senhor. Então, que nós venhamos aprender a ser grato. Que nós venhamos aprender a caminhar nos caminhos do Senhor. Que nós venhamos aprender a respeitar a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes a gente acha que não. Porque não deu certo, não, Deus não está comigo. Não, Deus está. Muitas vezes não deu certo porque não é o que Deus tem para mim e para a tua vida. Porque os planos de Deus para mim e para a tua vida, às vezes é diferente do meu e do teu, daquilo que nós planejamos. Muitas vezes nós planejamos muitas coisas em nossa vida. E não deu certo não é porque Deus é ruim, não. Não deu certo porque o que Deus tem para nós é melhor, é maior do que aquilo que muitas vezes a gente quer. Do que muitas vezes aquilo que a gente sonha. Quantos sonhos eu já tive frustrados? Já pensou que se eu pegasse meus sonhos frustrados, eu começasse a me revoltar com Deus, sair fora da presença de Deus, será que eu estaria viva? Talvez não estaria, né? Se eu estou viva até hoje, eu creio que é porque eu estou debaixo da presença do Senhor, porque eu estou seguindo os caminhos do Senhor, estou tentando fazer tudo conforme a vontade dEle. Não estou perfeita, porque perfeita, quando a gente estiver perfeito, no dia que a gente chegar no caminho da perfeição, o Senhor Ele nos leva. Mas caminho sempre debaixo da obediência, procuro seguir o máximo possível a palavra do Senhor. Se eu erro, eu peço perdão. Se algo não deu certo, eu aprendi que eu não devo questionar, mas agradecer, porque coisas maiores que virão. Se não deu certo no meu tempo, é porque o tempo de Deus não é o meu. Então, a partir do momento que nós aprendemos a ter gratidão, assim como era Davi ele agradecia por tudo, ele agradecia pelos livramentos, ele agradecia por tudo, porque ele sabia que sem Deus ele não era nada. Por que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele foi o único que não se desviou do caminho do Senhor. Ele pecou, como todo mundo peca. Porque nós, enquanto nós estamos nesse mundo, enquanto nós estamos assim, na carne, nós temos tendência a pecar. Mas que ele tinha algo com ele, era o quê? Ele se arrependia. Ele pediu perdão ao Senhor. Ele era segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele não se desviou dos caminhos do Senhor para o caminho do mal.
Muitos dos reis depois dele, até o que era mais sábio, o filho dele, se desviou dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor fala que Salomão, ele era ele quando o Senhor falou para ele pedir o que ele queria, ele pediu o quê? Sabedoria. E Deus falou, eu não vou te dar essa sabedoria, como eu tinha falado no versículo anterior. Eu vou te dar também riquezas e vou te livrar dos teus inimigos. Eu vou acabar com os teus inimigos. Mas ele se corrompeu. Mas por que ele se corrompeu? Porque ele começou a se envolver com mulheres que não agradavam ao Senhor. E Davi, ele teve alguns deslize como outros reis tiveram, mas ele, tipo assim, ele não se desviou para os caminhos da idolatria como Salomão, como outros reis se desviaram. Ele continuou fiel com o Senhor. Tanto que quando ele aconteceu dele adulterar e teve o ocorrido que eu falei já no vídeo anterior, ele pediu para o Senhor o quê? Para que o Senhor tirasse tudo dele, mas não tirasse o Santo Espírito do Senhor. Porque sem o Santo Espírito de Deus, ele não saberia viver. Assim é como eu e você. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não vivemos. Eu já passei por situação que hoje, quando eu observo, eu falei, se eu não estivesse na presença do Senhor, acho que eu não estaria viva. Eu posso afirmar aqui, eu não estaria viva, porque eu já passei praticamente por umas 2 depressões e fortes. E depressão, quando vem, todo mundo sabe que a depressão ela é uma doença da alma. Quando a sua alma está doente, você passou por algo que você não soube lidar com aquele momento, foi uma perda ou algo que você não conquistou e você se entregou a uma tristeza profunda. E para te tirar daquela tristeza profunda, só Deus. Então, como naquele momento difícil, eu começava a orar, eu clamava a Deus para que Deus me desse força, para que Deus me desse sabedoria para superar. Eu superei aqueles momentos e hoje eu estou aqui. Quantas vezes o inimigo não colocou na minha mente, nesses momentos difíceis de depressão, de eu tirar minha vida? Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo falou, não, eu tenho uma obra contigo. O inimigo ele não vai tirar a sua vida, porque a tua vida é minha, a tua vida é preciosa para mim. Sabe o que é isso, irmãos? É intimidade com o Senhor. Às vezes muito pode olhar para mim e não me dá nada. Muitos podem olhar para você e não dá nada, mas Deus, você tem um valor para Deus. Você tem um valor muito grande para Deus. A sua alma ela é preciosa para Deus. Então aprenda a ser grato por tudo, até por aquilo que não deu certo. Aprenda a ser grato até por aquele plano que você muitas vezes queria tanto e não deu certo, porque foi isso que aconteceu muitas vezes na minha vida. Muitas vezes eu até me frustrei, porque é frustrante você planejar algo e não dar certo. É frustrante, dói. Mas quando a gente começa a ver Deus em tudo, a gente vence aquela dificuldade. A gente vence aquele momento. A gente vence aquela tristeza de não ter conseguido aquilo que a gente queria. Muitas vezes já comecei algo que eu ia bem, de repente comecei a voltar para trás e não dá certo. Por quê? Porque, tipo assim, vou dar como exemplo, eu tive aí uma empresa aí um tempo. No começo da empresa, que eu tinha essa empresa, eu ia para ir pro culto no domingo, eu ia pro culto eu morava ainda no São Paulo, né? Eu ia pro culto nas quartas, eu ia pro culto na sexta. Eu ia para ciclo de oração, tudo. Aí, de repente, eu comecei a me afastar dos cultos. Ali eu só ia no domingo. Às vezes chegava atrasada. É porque eu pegava o domingo, trabalhava com o comércio até um certo horário. Depois pegava minha filha, ia passear. E quando eu chegava, ia para a igreja, eu chegava atrasada. Aí, nisso, o Senhor começou a falar que o Senhor ia fechar aquela porta. Porque aquela porta estava impedindo de eu estar na casa do Senhor. E o Senhor, ele fechou. Foi frustrante para mim? Foi. Foi triste? Foi, porque foi algo que eu lutei muito para conseguir. Foi algo que eu lutei muito para chegar naquele patamar. Mas eu entendi que aquilo ali era um querer de Deus. Que Deus queria que eu tivesse mais a proximidade e mais intimidade com Ele. Que eu tivesse mais envolvido na obra dEle. Então, muitas vezes acontecem as coisas na nossa vida de não dar certo. Por quê? Porque se der certo, a gente se desvia dos caminhos do Senhor. E eu creio que mesmo hoje eu não estando, tipo assim, eu estou firme com o Senhor, mas eu queria estar fazendo algo a mais para o Senhor. O Senhor sabe que dentro do meu coração eu tenho vontade de fazer algo a mais para o Senhor. Eu ainda não sei o quê, mas eu creio que no momento certo o Senhor ele vai me levantar e eu vou estar fazendo aquilo que Ele quer. E sempre em minhas orações eu falo, Senhor, eis-me aqui, estou aqui, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Muitas vezes a gente tem uma vontade de louvar, uma vontade de pregar,
Mas ao mesmo tempo vem aquela fraqueza espiritual, vem aquela, tipo assim, vem as afrontas. Às vezes vem palavra de pessoas que não acreditam no ministério da gente, isso entristece o coração da gente. Mas que a gente não venha deixar com que as afrontas das pessoas atrapalhem a nossa caminhada na presença do Senhor. Que a gente venha aprender a ser grato, mesmo quando aquelas pessoas vierem nos afrontar e não dar nada pra gente, porque eu sei que Deus não colocou ninguém aqui no mundo pra nada. Eu sei que na vida de cada um Deus tem um propósito, ou seja, na palavra, ou seja, no louvor, ou seja, de ajudar alguém. Eu tenho um ministério que eu sou assim, quando eu quero, Deus toca no meu coração, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu sou uma pessoa muito de ajudar. Eu sou uma pessoa que eu não espero nada em troca. Eu não sei que tudo que eu vou, assim, tudo que eu vou fazer, ver valores ou colocar um valor em cima daquilo. Porque tem coisas que eu faço por amor. Eu gosto de ajudar as pessoas por amor. Eu não espero nada em troca. Porque é algo que Deus colocou no meu coração. Entendeu? É algo que vem de Deus dentro de mim. Então que a gente vem aprender a ser pessoas mais presentes na presença do Senhor. Venha ser mais grata ao Senhor. Venha agradecer por tudo, até pelos momentos de dificuldade. Porque quando a gente agradece por um momento de dificuldade, Deus ele começa a trabalhar naquela situação. E que nós venhamos aprender também a ser gratos antes da vitória chegar à nossa mão. Que nós venhamos começar a preparar o culto de gratidão antes daquela causa chegar à nossa mão. Porque eu creio que isso agrada o coração do Senhor. Quando nós temos gratidão a Ele, até mesmo antes de ver a bênção, o Senhor ele se alegra. Então que nós venhamos aprender com Davi, porque grandes é os livramentos que Deus dá em nossa vida, assim como deu na vida dele. Porque o que ele tem é coisas grandes, irmãos, para nossas vidas. Muitas vezes a gente se apega pensando assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas Deus ele não colocou ninguém no mundo aqui para não ser nada, para não ser ninguém. Se Deus ele colocou a mim, colocou a você aqui na terra, é porque ele tem um propósito em tudo isso. Até naqueles momentos de dificuldade, Deus tem um propósito. Porque eu já passei por um momento de situações que eu não entendi o porquê. E depois, lá na frente, eu entendi o porquê. Eu entendi porquê de tudo aquilo. Porque eu passei por toda aquela privação, porque eu passei por toda aquela dificuldade. Quem me conhece sabe que eu vim de uma família que... Eu era uma pessoa que eu era de família de renda baixa. Minha família, todo mundo sabe que... Não é uma família bem de vida, mas Deus ele me levantou nessa nação. Deus ele tem levantado a minha vida, Deus tem levantado a minha família, Deus tem prosperado tanto a minha vida financeira como a minha vida espiritual e a vida espiritual e a vida financeira da minha família. Deus tem feito coisas que antes, tempos atrás, eu não imaginava que eu fosse chegar onde eu cheguei. Eu não imaginava que Deus fosse fazer o que Deus já fez na nossa vida. Eu não imaginava que Deus ia trabalhar na nossa vida como Ele tem trabalhado. Mas eu aprendi... Por que tudo isso aconteceu? Porque eu aprendi a praticar minha fé. Eu aprendi a crer. Eu aprendi a crer que em tudo Deus ele tem um propósito. Deus tem um propósito debaixo de tudo aqui na terra, em nossas vidas. Debaixo de céus e terras. Deus ele tem um propósito em todos os momentos. Porque Deus, ele não é filho do homem para que imita. E não é homem para que se arrependa. Deus não é homem para que se arrependa. Deus, quando ele fala que ele vai fazer, ele faz. Deus não é um para que imita. Deus, quando ele fala que ele vai fazer, que ele tem um propósito, que ele tem uma obra, ele vai fazer. Só que nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Enquanto o tempo de Deus não vem, nós temos que buscar o quê? Conhecimento. Eu tenho buscado o quê? Me aprofundado mais a praticar, a ler a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia agora por a terceira vez por completo. A primeira vez eu li quando eu tinha, acho que mais praticamente uns 8 para 9 anos. Eu li a Bíblia, acho que em menos de 6 meses. Depois li um tempo aí na minha adolescência, quando eu estava aí com meus, acho que 17 anos. E agora eu estou lendo pela terceira vez e estou me aprofundando mais no estudo bíblico, porque eu sei que Deus vai me usar de alguma forma. Eu não sei a forma que Ele vai me usar, se é no louvor, se é palavra, ministração de louvor. Mas eu tenho buscado me capacitar na palavra. Eu tenho buscado conhecimento. E eu tenho já agradecido, porque eu creio, pela minha fé, Deus já está me usando. Eu creio que de alguma forma Ele vai me usar. Que grande é a obra que Ele tem na minha vida, grande é a obra que Ele tem na vida da minha filha, grande é a obra que Ele tem na vida do meu esposo. Meu esposo ainda não tá afastado dos caminhos do Senhor, mas eu creio que no tempo do Senhor ele vai voltar. Eu creio que Deus tem um chamado na vida dele, eu creio que ele vai ser um grande homem de Deus, um ministro da palavra de Deus. Por que muitas vezes eu não desisti da minha família?
Porque eu sei que a minha família é um projeto de Deus. Eu sei que através da minha família, Deus vai restaurar outras famílias. Eu sei que através do testemunho da minha família, Deus vai trabalhar no testemunho na vida de outras famílias. Porque poucos sabem o que eu já enfrentei para chegar até aqui. Construir uma família não é fácil. Duas pessoas de personalidade diferente, de criação diferente. Mas que Deus ele vai aperfeiçoando aos poucos. A gente já venceu muitas coisas junto, a gente já passou por muitas dificuldades, mas Deus ele nos levantou e Ele nos honrou. E Ele sempre envia o prover. Deus esse ano ele já tem colocado duas... Eu ainda não vou contar porque eu vou esperar Deus trabalhar primeiro. Deus tem um projeto na minha vida, na vida do meu esposo. Ele já tem colocado já tem enviado 2 sinais desse projeto. É algo assim, na vida profissional. Quando Deus concluir, eu vou contar. Mas é coisa grande. Faz tempo que Deus tem feito essa promessa. E Deus falou que quando fosse perto, Ele ia preparar tudo. Ele ia preparar sinal, Ele ia preparar pessoas. Ele ia enviar pessoas para chegar até a gente. Para não precisar de chegar até as pessoas. Mas a pessoa ia chegar até a gente com proposta. E Deus ele já tem dado sinais. E eu creio que, além dessa promessa de Deus levantar a gente aqui na terra com aquela promessa que Ele prometeu, Deus ele tem uma promessa na nossa vida familiar e na nossa vida ministerial. E antes de eu ver o querer de Deus, eu já sou grata a Ele, já estou agradecendo, porque eu sei que grande é o que Deus tem na nossa vida. E através de nossa vida, Deus vai alcançar outras vidas. Através de nossa família, do nosso testemunho, Deus ele vai alcançar nossas vidas. Por quê? Porque em muitos momentos que eu tive assim, vontade de desistir, da minha família eu não desisti. Porque eu acredito que Deus ele tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Até naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos difíceis. A gente já atravessou um momento muito difícil para chegar até aqui. Mas Deus ele nos honrou. E a gente tem sido grato. Nós temos sido gratos. Eu tenho sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Então, irmão, o que é que eu quero deixar nessa noite para vocês? Aprenda a ser grato até por aquilo que não deu certo. Se não deu certo é porque o que Deus tem para você é maior e melhor. Se não deu certo hoje é porque o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o teu tempo. Porque o tempo de Deus ele é outro tempo. E as coisas de Deus ela é perfeita. Se não deu certo é porque não estava na perfeição do Senhor. Então tenha paciência, que o Senhor ele vai te honrar aqui na terra. Assim como Ele tem me honrado, assim como Ele tem honrado minha família, Ele vai te honrar. E grande é o que Ele tem para fazer na tua vida. Então não se desanime, não se desespere, mas creia que o melhor de Deus está por vir em sua vida, amém? É essa palavra que eu estou deixando essa tarde. Eu vou estar fazendo uma oração aqui para estar encerrando uma rápida oração. E eu creio que o Senhor, nessas poucas palavras, vai falar o teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai de encontrar agora, Senhor, a cada pessoa, Pai, que estiver, Senhor, vendo esse vídeo, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha falar fortemente, Pai, ao coração dessas pessoas, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, plantar no coração delas, Pai, a semente da gratidão, que elas venham aprender, Pai, a ser grata a Ti, Pai, até mesmo nos momentos difíceis, no momento de dificuldade, e que elas venham aprender, Pai, a agradecer. Se algo não deu certo na vida delas, elas venham ver se não deu certo, é porque o Senhor tem coisas maiores e melhores do que aquilo que elas almejam e do que aquilo que elas esperam, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Senhor, e toma cada um em Tuas mãos, Senhor, e levanta o ministério de cada um e abençoa a família de cada um e a vida profissional de cada um deles agora. É o que eu te peço, Senhor, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Amém. Boa noite.